18 horas. É momento de oração. Vamos falar com Deus. Meu Pai, nosso Pai, eu peço por todos, especialmente por esta pessoa, que porque não faz mal a ninguém, porque sempre está ajudando o próximo, considera as pessoas, que outras pessoas não vão lhe querer mal, não vão lhe fazer mal. E essa pessoa tem sido traída, apunhalado pelas costas, abandonado, decepcionada. Eu oro por todos, especialmente por estas pessoas que não têm buscado proteção, que não têm buscado se proteger contra pessoas mal intencionadas, porque elas estão sofrendo ataques que estão tentando agora sujar o seu coração, a sua mente, roubar a sua fé, fazendo ele pensar que não vale a pena ser honesto, ajudar o próximo, amar as pessoas, obedecer a tua palavra. Meu Deus, usa esta água e que esta pessoa que está depressiva, desanimado, doente, viciado, agora, através desta água, seja livre dessa opressão, dessa perturbação, pois eu declaro esta água consagrada como um ponto de contato. Peço que o Senhor traga proteção sobre todos aqueles que por ajudar o próximo, crer em Ti, fazer o bem às pessoas, elas pensavam erroneamente que ninguém desejaria o seu mal, que ninguém lhe faria mal. E ela está sendo vítima de um ritual, de uma praga, de uma traição. Meu Deus, cura e proteja todos nós. Beba, meu amigo, desta água consagrada a Deus e receba o livramento e a proteção divina aí onde você se encontra. Que toda opressão, toda perturbação, agora coloque a mão sobre o seu peito e diga: saia! E não volte nunca mais. Obrigado, meu Senhor, pelo livramento. Consagra agora este óleo que nós vamos distribuir domingo, pela manhã, tarde e noite, aqui no Templo de Salomão, ao pôr do sol. Que as pessoas que vão receber este óleo sejam batizadas com o Espírito Santo. Coloque a sua mão sobre esta garrafa com óleo e determine o milagre que você virá buscar neste domingo. Pois este óleo, símbolo do Espírito Santo, o declaramos consagrado em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém e graças a Deus. Graças a Deus, meu amigo. Ele ouviu e respondeu a nossa oração. Perceba a diferença. E domingo, às 18 horas, ou pela manhã, às 7, às 9h30, você terá a oportunidade de recolher um pouco do óleo consagrado para que Deus opere o milagre. Seja na saúde, na família, na vida econômica, na vida espiritual, seja na sua vida conjugal. Reserve agora o seu, caso você ainda não o tenha feito, ligando para a central de atendimento. Vai ser um frasquinho por pessoa. Por isso, é importante que você aproveite esta oportunidade, porque é uma vez ao ano que realizamos a distribuição do óleo consagrado. Essa árvore produz um fruto, que dele se extrai um elemento sagrado, símbolo do Espírito Santo. Pessoas escolhidas por Deus foram ungidas com ele, usado pelos apóstolos para levar cura aos enfermos, e tem o mesmo poder nos dias de hoje aos que creem. Eu fui diagnosticada com fogo selvagem, uma doença autoimune, incurável e sem causa. Começou com umas feridas muito pequenas, e elas foram crescendo. Ardia muito, por isso o nome fogo selvagem. Eu fiquei na carne viva. Eu achava que não tinha mais solução.
Foi aí que eu comecei os propósitos na igreja. Então ali no momento da oração, eu passava o óleo também no corpo e pedia para Deus me curar. E eu fui melhorando, melhorando. Quando eu vi, eu já estava limpa. A enfermeira que cuidou de mim, ela falou assim, eu nunca vi uma pessoa ser curada tão rápido como você foi. Mas não foi o óleo que me curou. Foi o poder do nome de Jesus Cristo usando o óleo. Quem me viu doente, me vê hoje, vê que é um milagre. Neste domingo, 31 de janeiro, a distribuição gratuita do óleo sagrado. Às 7, 9h30 e 18 horas. No Templo de Salomão e em todas as igrejas universal do Reino de Deus. Distribuição única em 2021. Eu tinha artrose. Artrose. E a senhora já estava sofrendo com artrose há quanto tempo? Quanto tempo? Sim. Mais de 3 anos. Mais de 3 anos. Qual era o movimento que a senhora não podia fazer e que durante essa semana a senhora tem feito? Noite inteira doía. Eu ficava desesperada. Então a senhora não conseguia nem dormir, descansar? Não. E tomando aqueles remédios fortes. Para dor? A dor. E esta semana foi tranquila? Graças a Deus. Tem andado normalmente? Está usando o sapato que já não usava há muito tempo? Aqui. Não entrava de jeito nenhum. Siga nessa fé. A gente andava brigando muito, discutindo na frente das crianças, mas graças a Deus a gente está bem. Quem era o mais irritado, pavio curto? Ele. Sou eu. Então qualquer coisinha causava problemas, discussões? Muitas discussões e... Isso já vinha de quanto tempo? Recentemente ou já de muito tempo? Há anos. Há anos? Graças a Deus a gente procurou a palavra e vinda na igreja todos os domingos. Estamos bem. Então o problema era o nervosismo. O nervosismo por parte do senhor que se irritava facilmente. Bastante. E aí discutiam na frente das crianças, o senhor falou. Sim, discutia na frente das crianças. E depois que foi ungido domingo passado, esta semana, como é que foi? Deixa ela falar, como é que está ele? Essa semana foi uma paz, na verdade, viu? Não sei assim explicar, porque tem um tempo já que a gente já vem bem tranquilo, depois que a gente começou a vir todos os domingos, receber a unção, né? Sim. A gente está bem em paz mesmo, bem em paz. E de domingo para cá está melhor? Essa semana foi uma maravilha, né? Graças a Deus. Fé. É apenas o início. Eu tinha crise de labirintite muito forte, que tinha que ficar no hospital tomando remédio. A senhora já vinha sofrendo com isso há muito tempo? Há quanto tempo, mais ou menos? Fazia já uns 2 anos, mas eu estava tendo crise mais frequente? Assim, frequente. E que tinha que ir para o hospital tomar remédio, porque não passava. Uau. E com a unção, eu fiquei curada. De domingo passado para hoje, 8 dias, como é que tem sido a vida da senhora? Maravilhoso. Curada? Curada. Graças a Deus. Através do uso da fé e o uso do óleo consagrado, que foi um ponto de contato, o milagre aconteceu na saúde, no casamento, na vida espiritual destas pessoas. Você vai receber um frasquinho como este, neste domingo, às 18 horas, aqui no Templo de Salomão. Não importa o tamanho da sua fé, ela pode ser pequena como um grão de mostarda. Se você não duvidar, o milagre vai acontecer. E o mais importante, você vai poder buscar e receber o Espírito Santo. Domingo, dia 31, vai ser a distribuição única neste ano. Por isso, aproveite, meu amigo. O impossível não acontece por acaso, mas se provoca por meio da fé viva. E quando você sair de casa e vier ao Templo de Salomão ou se dirigir ao Templo da Universal, você estará manifestando essa fé viva. Quando você faça uso do óleo, que é um ponto de contato, Deus vai operar um milagre e vai batizar você que está buscando com sinceridade e sede o batismo com o Espírito Santo. O que você pensa quando ouve a palavra Apocalipse? Muitos cristãos e descrentes, ao ouvir essa palavra, pensam em fim do mundo. Mas o que a maioria não percebeu é que já estamos vivendo o princípio do Apocalipse. Revelação de Jesus Cristo, a qual Deus lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas que brevemente devem acontecer. Enquanto trabalhamos, viajamos, estudamos, casamos
temos filhos e tudo mais no cotidiano, não vemos que o livro do Apocalipse está se cumprindo nos mínimos detalhes, no cenário pessoal e global. O cenário está sendo montado pelos espíritos malignos para a ascensão do Anticristo. Chegou a hora de você se preparar para saber mais e compreender melhor sobre a revelação de Jesus Cristo no livro de Apocalipse. Venha neste domingo, às 18 horas, no Templo de Salomão, ao pôr do sol, na reunião do Espírito Santo. Avenida Celso Garcia, 605 Brás. Chegue cedo. Cheguei ao ponto de abrir umas 7 lojas, mais ou menos. Todas elas quebravam. Dívida de cartão de crédito, dívida de cheque especial, dívida de empréstimo bancário. Meu nome é Helder Schmidt, minha profissão sempre foi comerciante. Meu pai sempre falava comigo, ó, filho, dinheiro não dá em árvore, você tem que trabalhar. Então eu trabalhei muito, desde criança. Trabalhei vendendo coisa em feira, trabalhei vendendo mexerica, vendendo alho, sempre trabalhando. Tive várias lojas, muitas funcionou por um período, chegava em certo período elas quebravam. Cheguei ao ponto de abrir umas 7 lojas mais ou menos. Todas elas quebravam. Comprei carro, comprei casa. Parecia que ia alavancar. Mas não sei o que acontecia quando via que ele dava em nada. Parecia que ia dar certo, que ia engrenar, entendeu? Que você acertou, mas... E sempre teve uma história de fracasso. Aí falia, ficava devendo, agiota, botava funcionário roubava. Sempre tinha um problema. Todo tipo de dívida eu consegui adquirir. Dívida de cartão de crédito, dívida de cheque especial, dívida de empréstimo bancário. Até um banco americano eu fiz dívida. Aí chega uma hora que aquilo estoura, né? Até praticamente você fica ameaçado de morte. Eu tive que sair do Rio de Janeiro às pressas, sem saber para onde ia, senão as pessoas iam me matar. E vim parar em São Paulo sem nada. Eu passando aqui em frente ao Templo de Salomão, eu olhei para a estrutura do templo, entendeu? Eu pensei, se eles construíram essa estrutura, porque alguém bancou. E se alguém bancou, porque teve resultado. Fiquei curioso. Aí quando eu desci no estacionamento, eu vi muito carro importado, carro tudo novo. Me chamou mais atenção ainda. Aí assisti a primeira reunião. Assistindo a primeira reunião, o pastor pediu uma oferta, eu não tinha, nem um centavo. Mas eu botei no coração, né? Eu não tenho, mas eu vou ter, eu vou dar. E comecei a dando poucas quantidades, entendeu? R$2, R$5, R$10. E Deus foi abrindo caminho, foi dando ideia, não caiu do céu. Aí eu pegava as ofertas, os dízimos, primeiro Deus. Eu já separava logo. Aí o pastor ensinou, né, que a gente tinha que devolver o dízimo. Aí que eu me liguei, porque nunca tinha feito isso na vida. Passei a levar a sério. As ofertas que eu comecei pouquinho, foi aumentando. Cheguei ao ponto de colocar R$35 mil em oferta no altar. Não foi fogueira santa, não foi voto, não foi nada, em oferta. Aí Deus foi abrindo tesouros escondidos em São Paulo, Deus foi mostrando coisas, Deus foi abrindo crédito em banco, consegui abrir uma conta bancária em frente à minha loja, já me deram um limite alto de crédito. Aí foi comprando vitrine, foi comprando computadores, foi comprando balcões. Aí Deus me deu a direção de eu abrir mais uma loja. E também deu a direção, antes da pandemia, eu comprei muito álcool gel. As pessoas disseram que eu estava louco, que eu ia vender esse álcool gel para quem. Aí eu vi na Itália faltando álcool gel, a Espanha faltando álcool gel, os países tudo faltando álcool gel e pegando do Brasil o que tinha. Liguei para os fornecedores, para as fábricas, como eu tinha CNPJ, tinha empresa, fiz o pedido, meu pedido veio. Todo mundo ficou sem álcool gel, eu não. Eu vendi até para outras lojas. Teve loja de eu vender até R$50 mil só para aquela loja. Em plena pandemia eu arrebentei. Não tenho dívida,
paguei todo mundo. Ando num carro importado, um Jeep Compass, modelo 2020, 0 km. Graças a Deus, só arrebentando. Minha casa que eu moro, eu tenho de tudo na minha casa. O melhor investimento é o altar, não tem outro. Vale a pena estar em segundo lugar e Deus sendo primeiro. Se você está cansado de colecionar fracassos, ele, o senhor Helder, que abriu 7 comércios e fechou todos devido a dívidas. Ele que chegou a ser ameaçado de morte por causa dos problemas financeiros. Se você diz, bispo, eu estou cansado dessa rotina de fracasso, de colecionar fracassos, meu amigo, confie na palavra de Deus. Você já confiou em agiotas, em advogados, em políticos, em religiões. E olha só o resultado, frustração, dor. Faça como o senhor Helder, honre a Deus e você vai chegar a fazer ofertas expressivas de 35 mil reais, como ele um dia fez. Um homem que chegou na igreja endividado, fracassado, hoje pode fazer ofertas para patrocinar a divulgação da palavra de Deus, como, por exemplo, este programa. É um fato. Deus restitui e multiplica aos que lhe honram em primeiro lugar. Se você tomar a decisão de honrar a Deus em primeiro lugar, Ele vai lhe proteger, Ele vai lhe honrar, Ele vai multiplicar o que ficar com você, que são os 90%, e nada vai lhe faltar. Meu nome é Mariana, sou professora de Educação Física e eu fui atleta durante muito tempo, comecei com 10 anos de idade na modalidade de basquete, tinha um sonho de fazer a faculdade de Educação Física, fui bolsista na faculdade, então eu joguei durante os 4 anos e ganhei bolsa para estudar. Conheci o meu esposo, o Fernando, e a gente começou a construir uma história juntos. A gente noivou, a gente casou e o nosso sonho se realizou quando eu engravidei, né? A gente tinha um sonho de ter um filho e eu engravidei e eu era feliz. O meu esposo, ele me fazia muito feliz. A nossa casa era uma casa abençoada, mas quando eu tive meu filho, que ele completou 1 ano e 1 mês de idade, ele veio convulsionar pela primeira vez. E foi aí onde começou o meu problema, porque acarretou uma depressão em mim, porque eu tinha um medo muito grande de perder o meu filho e eu não sabia como lidar com a situação. Os médicos não sabiam dizer o que ele tinha porque não dava nada nos exames. Ele tinha picos de febre muito alta, mas o pique era rápido, não que ele chegava a 40 graus de febre, ele convulsionou com 38, 38,5. E os médicos não sabiam dizer o que era, porque fazia os exames e não dava nada. Não dava infecção, não dava nada. E aí a gente começou numa busca para saber o que o Felipe tinha. Então levou em médico, neurologista, levou em vários médicos. Tirava minha paz, porque eu vivia com o termômetro na mão e toda hora eu queria medir a temperatura dele. E às vezes ele não estava com febre. E teve uma época que quando ele viu o termômetro, ele já começava a chorar, porque ele não queria pôr mais, de tanto que eu punha. Começou a me sobrecarregar e a depressão ela veio de um jeito assim que era uma dor, uma insegurança tão grande que qualquer movimento que o meu filho ele fizesse, ele estava brincando ou eu estava dando banho nele, na banheira, qualquer movimento que ele fizesse, para mim ele já estava convulsionando. Me prejudicou muito, porque eu cheguei a emagrecer 16 quilos. E no meu trabalho, o médico do trabalho disse que se eu não me cuidasse, porque eu estava no estado cadavérico, se eu não me cuidasse, ele ia me afastar. E foi aí onde eu fui procurar psicólogo, psiquiatra, mas nada do que eles falavam, eles conseguiam me ajudar. Eu fui em muitas igrejas, mas eu não conseguia entender nada do que estava acontecendo ali, porque também era muito barulho, as pessoas levantando e eu não conseguia prestar atenção e eu precisava ficar com o Felipe, ou eu ficava segurando o Felipe, ou o meu esposo ficava segurando o Felipe, aí ele ficava do lado de fora, eu ficava do lado de dentro. Então a gente não conseguia entender
muito bem o que as igrejas estavam conseguindo passar, né, para nós. E quando a gente chegou na Universal, nós fomos atendidos por um casal de obreiros, onde eles orientaram a gente o que a gente devia fazer, né, participar das reuniões de quarta, de domingo, e tinha a escolinha, né, a EBI, e era onde o Felipe ele ficava lá na EBI. Então eu e meu esposo, a gente podia ficar os dois juntos lá na hora da reunião. A Universal ela foi a última porta, porque eu não queria ir de jeito nenhum. Eu fui tão, eu falo assim, arrogante, porque eu falei assim para Deus. Eu falei, ah, meu Deus, justo na Universal foi difícil para eu começar a entender, né? Porque eu ia para as reuniões, mas eu não entendia muita coisa, porque eu não queria estar ali, eu estava ali só para agradar o meu esposo, né? Mas o meu esposo, ele mudou. O meu esposo, ele se entregou assim, muito rápido. E ele mudou. E ele conseguia passar a paz para mim. A paz que eu não tinha. E que eu ia buscar em médico. Que eu fui buscar em psiquiatra. E aí foi numa reunião de quarta-feira que eu cheguei. E onde o pastor, ele começou a ler a carta de uma moça que tinha depressão. Que passava por tudo aquilo que eu estava passando. E aí parece que aquilo foi um start, sabe? Eu comecei, eu prestei atenção naquilo de um jeito como se fosse a última coisa que eu ia escutar naquele dia. E teve jeito para ela. Ela falou que ela recebeu um convite, que ela foi para a igreja, que ela recebeu o Espírito Santo. E aí foi onde a ficha caiu. Que eu peguei e falei, para eu conseguir me libertar de tudo isso, para que eu não tenha mais essa dor, eu preciso ter o Espírito Santo. Eu queria muito a cura do meu filho. Era o meu maior desejo. Mas eu entendi que eu precisava do Espírito Santo porque eu estava doente também. E eu precisava do Espírito Santo para eu poder cuidar do meu filho, que era uma coisa que eu já não conseguia fazer mais direito, porque eu estava sempre chorando, eu estava sempre angustiada, eu estava sempre preocupando o meu esposo, os meus pais, a minha sogra, eu preocupava a minha família, até mais do que o Felipe. Eu comecei a orar de madrugada, que era coisa que eu nunca nem imaginava em fazer. Eu comecei a orar de madrugada. Eu comecei a ter uma cabeça diferente. A minha cabeça ela começou a mudar. Porque a minha cabeça ela começou a ir para as coisas de Deus. E eu quis mudar. Então assim, eu deixei de fazer muitas coisas que eu queria, que satisfazia a minha carne. Eu deixei de fazer. E fui buscando. Não foi de um dia para o outro. Foi assim, foi de fé em fé. Eu fui degrau por degrau, fui aprendendo, né, na fé. Até que chegou o grande dia. Eu estava numa reunião de quarta-feira e o pastor ele fez a busca pelo Espírito Santo. E eu falei para Deus assim, meu Deus, o Senhor me perdoa por tudo que eu fiz e falei, pelo meu orgulho, pelos meus achismos. Mas eu preciso do Senhor. Porque estava tão difícil, mas eu falei, eu preciso do Senhor, porque senão sozinha eu não vou conseguir. Eu não vou conseguir. E aí veio uma certeza tão grande assim. Não é uma coisa que você sente. É a certeza de que Deus, Ele é com você e que Ele ia estar comigo, aconteça o que acontecesse. E foi assim, foi maravilhoso, foi uma alegria de não ter explicação para falar o que é o Espírito Santo, de tão maravilhoso que Ele é. Porque depois que eu recebi o Espírito Santo, naquela reunião, o meu filho convulsionou de novo. Mas aí eu já era diferente. Eu já não era mais... Era uma força que veio assim dentro de mim, uma calma, uma paz para lidar com aquela situação que eu não tinha. Eu consegui estar ali perto dele e fazer tudo que eu tinha que fazer, sem grito, sem escândalo, sem choro. E aí eu entendi que os papéis estavam tudo invertido, porque eu punha o meu esposo e o meu filho em primeiro lugar na minha vida.
E aí eu vi que eu tinha que pôr Deus em primeiro lugar na minha vida, que todas as outras coisas seriam acrescentadas. Então, quando eu consegui entender aonde tinha que ser cada coisa no seu devido lugar, aí veio a paz, veio a tranquilidade, veio a mansidão. Hoje, eu sou uma pessoa forte, eu sou uma mulher forte. Hoje, o meu esposo, ele tem uma mulher forte do lado dele, o Felipe, uma mãe. Essa mulher forte me fez lutar pela saúde do meu filho. Então, a gente agia a nossa fé usando o óleo consagrado. Ele estava dormindo, eu ia lá, ungia ele, fazia uma oração. O Felipe, ele foi curado, ele é saudável, ele é uma criança feliz, inteligente, esperta, corre para lá e para cá, que quando aconteceu, muitas pessoas falavam, seu filho é doente, o seu filho é doente, você precisa levar ele no médico. O Felipe, ele tá aí saudável, graças a Deus, para a honra e glória do Senhor Jesus. A Universal representa para mim, assim, uma mãe, é um lugar onde eu encontro paz, onde as pessoas sem te conhecer. Naquele dia que eu cheguei, os obreiros sem me conhecer, me atendeu com tanto amor, me orientava nas reuniões, sabe, com carinho. As pessoas que têm preconceito do mesmo jeito que eu tive um dia, eu faço um pedido, assim, das pessoas irem, delas conhecerem, e só depois elas tirarem as suas conclusões. Porque a gente escuta falar, mas a gente não sabe como que é, né? Eu devo tudo isso ao Espírito Santo. Tudo isso que ele me transformou, eu devo a Ele. Porque hoje eu sou o que eu sou, e eu tenho a certeza que se não fosse o Espírito Santo, eu não sei nem se eu estaria aqui hoje. A maior doença é a doença na alma. Quando você não tem o perdão de Deus por não se arrepender, porque Ele quer lhe perdoar, mas para isso você tem que se arrepender e confessar e abandonar o pecado. Quando você não tem o Espírito Santo, a pessoa é infeliz, é incompleta, pode ter fama, saúde, família, mas a pessoa é infeliz, pobre, solitária, miserável. A Mariana entendeu isso e decidiu buscar o mais importante, o Espírito Santo. Deus fez o sobrenatural acontecer. Você entrou o ano novo amarrado pelo espírito maligno da fraqueza, que faz você sempre cometer os mesmos erros, guardar mágoas, se prostituir, se drogar. Meu amigo, chegou a hora de você se render a Deus para ser livre de tudo que lhe amarra e ser cheio do Espírito Santo. Domingo agora, às 18 horas, no Templo de Salomão, vamos estudar o livro do Apocalipse. Traga a sua Bíblia, chegue cedo. Aceite o desafio de honrar, obedecer ao Deus vivo. E Ele transformará a sua vida. Apocalipse, o livro da revelação. Além de conter as profecias do fim dos tempos, ele traz advertências às 7 igrejas, dirigindo-se a todos os cristãos de todas as denominações que professam a fé em Jesus, para que percebam suas falhas e se corrijam, a fim de que não enfrentem a grande tribulação. Domingo, às 18 horas, o estudo do Apocalipse, ao pôr do sol, no Templo de Salomão, Avenida Celso Garcia, 605, Brás. Muitas vezes eu pergunto a mim mesmo, por que motivo a minha vida se encontra desse jeito? Por mais que eu lute e tente me esforçar, uma saída eu não consigo encontrar. Muitas vezes eu pergunto